Boa noite a todos. Então, pontualmente, às 18 horas, nós iniciamos o nosso debate aqui pelo nosso ilustre CMR. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer os nossos parceiros, Ibajude, IBDE, IDRE, Arwic, Sinfac do Rio Grande do Sul e TMA. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a reestruturação empresarial via FDICs, que são os Distressed Funds. Nós temos aí ilustres palestrantes. Esperamos que seja uma noite muito rica, cheia de debates, esclarecedora para todos, e desejo a todos um excelente debate. A gente vai começar, então, com o Dr. Eduardo Takemi, com o Dr. Salvatore Milanese. O Dr. Salvatore, ele é sócio sênior, fundador da Pantalica Partners. Ele liderou e consolidou a área de restructuring na KPMG Brasil. Dr. Salvatore, boa noite. Seja muito bem-vindo ao CMR e conta para nós um pouquinho da sua experiência aí com os FDICs, como que funciona aí essa área, para que o pessoal possa conhecer um pouco melhor sobre o assunto. Bom, boa noite a todos, boa noite, Ana, boa noite aos demais participantes. É uma honra para mim contribuir ao CMR, ao conhecimento, obviamente, desta plateia. Vou direto ao ponto. Quando nós falamos de investimentos em distress, utilizamos normalmente, ou quem investe utiliza um veículo que, independente de ser um fundo de investimento em direito creditório, FDIC ou FIP, tem por objeto fundamentalmente um ambiente que é aquele ou de crise de empresa do lado ou de inadimplência, ou seja, temos um contrato que inadimplia, um claim do outro lado. Então, acho que prescindindo do tipo de veículo que podemos utilizar, que depois os demais speakers vão explicar que tipo de veículo, as diferenças de veículos, temos que nos focar no fato que se trata de um ambiente que investidores que investem em situações de crise de empresa ou em um contrato inadimplente ou um claim, um direito que se formou fruto, obviamente, de uma situação contratual pregressa. Como nascem, aliás, esses fundos especialistas em investimento em distress? Nascem lá pelas idas de 1980, 83, nos Estados Unidos, e teve falências enormes no segmento de saving banks, bancos de poupança, poderíamos livremente traduzir. Para salvar, obviamente, o que era salvável, se separaram ativos, e ativos eram direitos creditórios, empréstimos que esses bancos tinham feito, e se venderam a investidores. Então, esses investidores o que faziam? Compravam eventualmente um percentual do valor de face, trabalhavam esses ativos para recuperar 2, 3, 4 vezes o capital que tinham investidos. Ao longo dos anos, e principalmente mais próximos da grande crise de 2008, as políticas monetárias facilitaram a criação de fundos especializados, que depois nos Estados Unidos chamam de hedge funds. O que são hedge funds? Os nossos fundos multimercados. E multimercado significa que tem um range de investimento possível muito grande, porque recebiam, obviamente, dinheiro barato e olhavam para grandes possíveis retornos, como eles falam, superior yields, ou seja, grandes retornos. Mas se lembrem todos que grande retorno também comporta grande risco. Portanto, se trata sempre de especialistas com enorme foco no que eles fazem. Foco significa pensar uma oportunidade, analisar, estruturá-la bem, porque estão correndo os grandes riscos. Com o advento da crise de 2008, a quebra da Lehman, surgiu um mercado gigantesco. Só para vocês terem uma ideia, a um certo ponto se falava que aproximadamente 3,8 trilhões de dólares, enorme, uma montanha de dinheiro, estava em distress. E quando dizemos estava em distress, significava que alguém que devia dinheiro não tinha pago, não tinha possibilidade de pagar, e tinha entrado em Chapter 11, recuperação judicial lá fora, e se criou um mercado gigantesco. Esses fundos especializados começaram, que não tinha dinheiro a captar, para poder alocar nesses ativos. Então, vamos verificar que tipo de ativos eram aqueles onde os fundos alocavam. Podiam comprar carteiras de crédito inadimplidos que bancos
vendiam. Por que um banco vendia? Porque, eventualmente, o devedor desse banco, que poderia ser um consumidor que pegou um crédito para comprar um imóvel, comprou um crédito para comprar uma geladeira, comprou um crédito para comprar uma casa, não conseguiu pagar, o banco provisionou. Para ele é melhor vender, monetizar, porque está precisando de liquidez e diminuir a complexidade de correr atrás desse crédito. Então, empacota o crédito e vende. O banco, obviamente, não vende crédito de qualquer tipo, e classifica uma carteira eventualmente de crédito consumidor, uma carteira de financiamento de autoveículos, uma carteira de financiamento de imóveis, ou mortgage, real estate, como os Estados Unidos falavam, uma carteira de financiamento de corporações, de empresas, e assim por diante. Então, vendendo várias carteiras, do outro lado tinha um comprador, é fundamentalmente o comprador. O meu vídeo tinha se desligado, eu não tinha visto isso, desculpe. Eu estou tendo problema com o vídeo, só um segundinho. Melhorou? Ok. Isso, agora sim. Obrigada, doutor. Desculpe. Do outro lado, tinham fundos que se especializavam. Então, imagine um fundo que se especializava na compra de carteiras ao varejo, comprando créditos inadimplidos de financiamento de veículos. Significa que está comprando o crédito massificado, o ticket médio baixo, com garantias que pode ter sido executida ou não, ou se compra eventualmente carteira de crédito inadimplida de cartão de créditos, ainda mais massificado, com um ticket médio muito mais baixo. E quando se fala de massificado, o tipo de recuperação por parte desse fundo se dá através de uma recuperação extrajudicial, porque o custo de ajuizar eventualmente é muito alto. Aí, dependendo de ter ou não ter garantias, o ticket médio, a especialização aumenta, o tipo de trabalho a ser feito para recuperar é totalmente diferente. Surgiram muitos fundos que compraram, principalmente na crise dos Estados Unidos de 2008, grandíssimas, bilionárias carteiras de mortgage loans, ou seja, de empréstimos para compra de imóveis. Então, o que significa? Compravam essas carteiras e, obviamente, corriam atrás para executar os imóveis e depois vender os imóveis. Começaram a investir, inclusive, na compra de crédito corporativo. Do outro lado, então, o devedor, que eram corporações que não conseguiram pagar, entraram em recuperação judicial novamente, que ela chama de Chapter 11. Isso nos Estados Unidos. E aqui no Brasil? No Brasil, esse mercado começou, eu me lembro, eu sou italiano, tenho 20 anos de Brasil, a surgir, de fato, lá em 2005, 2006, por quê? Porque o crédito aumentou no Brasil. Eu me lembro quando cheguei no Brasil, o crédito representava um mero 15%, 16% do PIB, nada, em termos tanto percentual quanto em valor absoluto. Só para vocês terem uma ideia, já na época, nos Estados Unidos, crédito era o motor da economia, 200% do PIB. Tá? Então, faz crédito, surge inadimplência e tem que tratar essa inadimplência. Começaram o Banco ABN AMRO Real a vender o Citibank, que mais o Banco Santander entra no mercado a vender, a surgirem grandes casas especializadas que constituíam uma plataforma para comprar de forma especializada, como disse, constituindo um FDIC, constituindo um FIP, e depois vamos especificar quais são os vários tipos de veículos que podem se constituir, comprar para, obviamente, lucrar depois na recuperação. Ao longo do tempo, essa especialização aumentou. E, obviamente, surgiram sujeitos que se focaram exclusivamente em créditos massificados, sujeitos que se focaram, investidores, quando falo sujeito, que se focaram em carteira de small and medium enterprises, e, finalmente, investidores especializados em situações corporativas ou single names. O que é isso? O single names, quando eu compro o crédito inadimplido, eventualmente, de uma empresa que está em recuperação judicial ou que nem entrou em recuperação judicial, com a estratégia de negociar com essa empresa ou com a estratégia de discutir a garantia que está atrelada a esse crédito ou com a estratégia de loan to own. O que é loan to own? Eu compro o crédito para transformá-lo em equity porque gosto do ativo subjacente, que é a empresa, o business das empresas. Surgiram até mais especializações.
surgiram investidores que, além de comprar crédito, estavam dispostos a dar crédito, não é, a empresas em crise. O chamamos erroneamente ou não, depois os nossos amigos vão nos dizer se está correto, deep finance, né? Então, queria deixar claro que podemos ter várias categorias de investimentos em vários tipos de fundo, mas normalmente com a tendência a se especializar, porque se você tenta de fazer tudo, tem um problema. Primeiro, de gestão de custos, segundo, de gestão de foco, terceiro, de gestão de resultados. Tá? Números. No Brasil, o crédito total do sistema está em torno de 3 trilhões e 600 bilhões. A inadimplência total do sistema bancário está em torno de 3,5%, 3,6%. Quando falo de inadimplência, segundo normas internacionais, entende inadimplência de 180 dias a 360 dias, porque depois de 360 dias, para simplificar, os bancos colocam isso fora dos balanços. Temos uma massa de aproximadamente 120 bilhões de ativos que podem ser negociados, podem ser vendidos. O número de empresas de recuperação judicial, não me lembro, mas um múltiplo de milhares. Portanto, a massa crítica à disposição desses fundos é gigantesca, enorme. E temos gente que se consolidou, que captou no mercado bilhões de reais, está investindo faz anos em bilhões de carteiras, vendidos por bancos grandes, pequenos, inclusive não somente ou exclusivamente bancos. Um número para todos. Quando se começou esse mercado, em 2005, 2006, o total que se negociava em valor absoluto era em torno de 5 a 6 bilhões por ano. Hoje se fala de 30 a 35 bilhões por ano. O ano passado era esperado 35 bilhões, não sei se chegou a esses números, ainda não tenho todas as estatísticas. A perspectiva para esse mercado é muito interessante, porque, infelizmente, a pandemia está determinando uma possível queda de quase 10% do PIB brasileiro. Isso significa inadimplência, empresa que pede recuperação judicial. Quero deixar claro uma última mensagem para depois passar a palavra, que não tem nada de mal, de ilegal nesse mercado. Ao contrário, é um mercado muito especialístico, com profissionais de altíssimo gabarito, que tem que ter uma capacidade de enxergar a parte de finanças, a parte de legal, a parte de valuation, e que fundamentalmente são profissionais que ajudam a realocar os ativos que, se fossem deixados e abandonados, eventualmente virariam pó, para não falar de perda de trabalhos, de ineficiência para a economia. Eu espero, inclusive, que esse mercado possa se profissionalizar ainda mais e crescer. Então, essa é uma introdução, espero que tenha servido, para poder dar aos demais speakers a possibilidade de aprofundar aspectos interessantes desse mundo fascinante do qual todos nós vivemos. Muito obrigada, doutor Salvatore. Sua fala foi espetacular, deu para esclarecer bastante para a gente aí, deu uma introdução, e daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho também, vamos passar um pouco aos debates, depois as perguntas dos nossos ouvintes, né? E agora eu gostaria, então, de passar a palavra para o doutor Eduardo, agora sim, né, doutor Eduardo? Doutor Eduardo Takemi. Então, apenas apresentando, ele é advogado, sócio na Galdino e Coelho Advogados, é professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e da Universidade Cândido Mendes. Doutor Eduardo, seja muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceito o convite do CMR e passo-lhe a palavra. Bom, boa noite a todos, boa noite aos meus colegas de painel. Queria inicialmente agradecer o convite para colaborar com o CMR. Eu acho o trabalho que o CMR faz, os eventos, incríveis, porque efetivamente nós temos mulheres notáveis na reestruturação, né? E eu acho que as vozes femininas têm que ser cada vez mais ouvidas, né? Então, acho o trabalho de vocês notável e queria agradecer, né? E dizer que é uma honra participar aqui, né, no evento. Bom, a gente sabe que o formato do cachimbo entorta um pouco a boca, né?
E eu sou eminentemente um advogado de devedor e de investidor, né? Eu advogo muito pouco para credor, né? Quer dizer, então eu acho que eu vou focar um pouco na minha fala, principalmente na utilização, né, dos FDICs e da negociação de direitos creditórios sob a perspectiva dos devedores, né? Quer dizer, das empresas que estão passando por períodos de crise, né? Quer dizer, o Salvatore é um especialista em reestruturação, né? Enfim, e todos os meus colegas as minhas colegas de painel, né? Elas também vivem nesse ambiente, né? Quer dizer, e uma coisa que é absolutamente certa é que, quando uma empresa vive um cenário de crise, né, a gente passa a precisar de todas as fontes de financiamento possíveis, porque, quer dizer, quando uma empresa entra em um ciclo de crise, uma das primeiras coisas que acontece é ela começar a queimar o capital de giro dela, né? Quer dizer, aquele capital que é necessário para financiar as suas operações do dia a dia, né? Quer dizer, o que coloca a empresa num ciclo absolutamente vicioso, né, de não ter dinheiro para produzir e, portanto, quer dizer, não gerar recursos suficientes para servir o seu endividamento e daí, quer dizer, uma espiral negativa que leva a potenciais consequências desastrosas, né? Quer dizer, a gente tem vários mecanismos, né, para combater essa situação, né? Recuperação judicial, recuperação extrajudicial, renegociações, né? Agora, uma das coisas fundamentais que a gente precisa olhar são os mecanismos aptos a permitir a monetização de ativos, né? E aqui, os FDICs eles têm um papel notável, né, para as empresas em crise. Porque, no final do dia, quer dizer, quando você aporta um ativo, um direito creditório, um direito litigioso, né, dentro de um fundo de investimento, dentro de um FDIC, você pega um ativo que é absolutamente ou muito remotamente líquido, isso é, trocável em dinheiro, e você permite que esse ativo ganhe uma liquidez, né? Possa ser vendido, possa ser negociado, inclusive em ambiente de bolsa, né? Ou seja, você torna líquido um ativo que a empresa tem. Quer dizer, quando a gente olha, né, para a prática no Brasil, para a situação no Brasil, quer dizer, a gente vê que muitas empresas, né, elas têm inúmeros créditos de diferentes naturezas, né, mas, em especial, créditos de natureza tributária, né? Quer dizer, então, a gente tem aí várias teses, né, que são conhecidas, algumas setoriais, como, por exemplo, né, a ação do IAA para as usinas de etanol, né? Para quem não conhece, a ação do IAA decorreu de uma regulamentação, né, do setor de açúcar e de álcool, né? Quer dizer, basicamente, durante algum tempo se controlou o preço, né, do açúcar e dos derivados de cana-de-açúcar por meio do Instituto do Açúcar e do Álcool, né? Por isso IAA. E os preços desses produtos deveriam ser reajustados em função de variações nos custos, que eram apurados por meio de um laudo que era elaborado, na prática, pela FGV, né? Só que as portarias lá do IAA, do presidente do IAA, elas fixavam o preço, né, dos derivados de açúcar e etanol em valor inferior àquele que estava estabelecido na legislação, né? Isso, naturalmente, ao longo do tempo, gerou uma tesoura, né?
enfim, ações foram ajuizadas e muitas usinas, né, passaram a ter ações do IAA, né, discutindo essa questão. Quer dizer, não preciso dizer para vocês o quão encrencado é o setor de etanol no Brasil, né? Quer dizer, talvez cada vez mais encrencado por conta de uma determinada política de preços de gasolina ao longo do tempo, quer dizer, mais recentemente, né? Então, a gente via várias usinas, né, com ações bilionárias, né, e sem absolutamente nenhuma liquidez, sem dinheiro no caixa, sem dinheiro para fazer a sua manutenção, sem dinheiro para comprar cana-de-açúcar, para investir na lavoura, para investir no futuro, como cogeração, por exemplo, né? E muitas dessas usinas acabaram monetizando, né, essas ações do IAA. Quer dizer, algumas usaram como instrumentos de renegociação da sua dívida, quer dizer, houve usinas que acabaram fazendo dações em pagamento para os seus credores para se desalavancar, né, com essas ações do IAA, e houve outras usinas que resolveram transformar esse direito creditório, né, em dinheiro. E essa é a grande beleza do FDIC, né, para uma empresa em crise. Porque, muitas vezes, a empresa que está em crise tem um ativo relevante, tem um ativo que a gente sabe que é um bom ativo, mas ninguém quer emprestar dinheiro para essa empresa. Por quê? Porque, naturalmente, quando se empresta dinheiro para uma empresa, né, os credores, eles naturalmente olham para o balanço dessa empresa, eles olham para a situação creditícia dessa empresa, quanto essa empresa deve, quer dizer, como é que está a operação, e isso acaba, na prática, inviabilizando, né, o acesso dessas empresas ao crédito, né? Quer dizer, então, ao permitir essa liquidez, né, desses ativos, né, o FDIC ele é um instrumento de reestruturação muito relevante, né? E aí, do ponto de vista econômico, eu não vou me meter a falar muito disso na presença da Juliana e da Luísa, porque eu certamente vou, e do Salvatore, porque certamente eu vou falar bobagem, né? Quer dizer, mas você consegue, inclusive, proteger o investidor, né, que investe nesse tipo de ativo por meio de estruturas que são admitidas no FDIC, né, de diferentes categorias de cotas. Cotas sênior, que recebem primeiro, eventualmente cotas mezanino, que estão ali no meio, cotas subordinadas, quer dizer, então, é muito positivo também, né, para a própria empresa que está alienando o seu ativo, saber que ela não está queimando o seu ativo, né, mas que ela consegue tomar dinheiro a um custo, né, que é um custo elevado, naturalmente, porque, como bem apontou o Salvatore, né, a gente está falando de investimentos de risco mais elevado, né, e, naturalmente, quem desembolsa o dinheiro tem que ser remunerado pelo risco que incorre, quer dizer, se eu bem me recordo, né, uma definição de juros é uma renúncia à liquidez e um prêmio pelo risco, né? Então, naturalmente, isso precisa ser levado em conta, né? Mas são linhas que, de outra forma, né, essas empresas que vivem um período de crise, né, elas não teriam acesso. Então, os FDICs eles desempenham
um papel muito importante, né, para isso. Isso para não falar, e eu já estou saindo dos entretantos e indo para os finalmente, né, porque eu acho que eu já estou aqui abusando um pouco do tempo, né, mas os FDICs, eles ainda, na reestruturação, têm um papel muito interessante, que é o seguinte, e aqui do ponto de vista jurídico, né, quando você envelopa um ativo dentro de um FDIC e você faz uma dação em pagamento desse ativo, ou seja, você entrega as cotas do FDIC para os seus credores, você imediatamente melhora o balanço da companhia, né? Porque, muito embora você tire um ativo, né, você também está baixando o passivo, né? Então, isso é muito, do ponto de vista do balanço da companhia, é algo de muito, muito favorável. Mas eu vou ficar por aqui até para ouvir, né, os meus colegas de painel e, enfim, suscitar aí o debate. Muito obrigado pela atenção. Imagina, doutor Eduardo, nós que agradecemos, obrigada pelas ilustres palavras, foram excelentes, foram engrandecedoras. Antes de passar a palavra para a doutora Liv, eu gostaria apenas de passar para a doutora Luísa, que gostaria de fazer um complemento. Né, doutora Luísa, pode ficar à vontade, por gentileza. Obrigada, muito obrigada, Ana. Takemi, acho que foram ótimas suas considerações. Vou só tentar colocar aqui algumas coisas que eu pensei aí sobre o que você falou. Eu acho que a entrada dos FDICs, na verdade, a disseminação dos FDICs na compra de ativos judiciais e tudo mais, eu acho que até ajuda muito para que o próprio ativo seja melhor trabalhado, porque os fundos entram também querendo, eventualmente, trocar um advogado, ou contratar um outro advogado, ou, de repente, colocar um assistente técnico, e muitas vezes, né, os ativos eles não são o core da empresa, né? Então, às vezes, o IAA fica ali, aí o dono da empresa tem um crédito bilionário e, ao mesmo tempo, não sabe muito bem como trabalhar. Então, eu acho que a própria entrada dos fundos melhora muito isso, né? Eu acho que faz com que o ativo possa ser melhor trabalhado. Acho que com relação a... E fora também, né? Eu acho que tem um ponto também que foi foi até um estudo aqui que eu fiz aqui, acho que, sei lá, uns 6 meses, mais ou menos. É uma coisa meio gritante, que chamou muito a minha atenção, mas 2% do faturamento das empresas brasileiras, na verdade, é destinado para pagamento de custo judicial. Custos, né, de advogado e tudo mais. E é uma coisa muito gritante, ainda mais num período agora de crise, né? Você pegar 2% do faturamento de uma empresa, né? Então, é óbvio que a empresa, nesse momento, ela vai tentar enxugar o custo. E muitas vezes não sabe muito bem como contratar contratos, às vezes, que não são no êxito. Então, isso, na verdade, fica uma coisa um pouco, né, pesada, ou contratos em horas. Não estou querendo aqui jogar aqui contra os advogados que trabalham no escritório. Mas eu acho que falta isso, às vezes, um alinhamento, né, de interesse. Tudo bem. Muitas vezes, nas ações antigas, né, essas do IAA, você pega contratos que são absurdos. Você fala, gente, o cara não tem mais vontade de trabalhar nesse caso, entendeu? Muitas vezes. E aí você acaba tendo que, né, sei lá, eu acho que o próprio FDIC, na verdade, ele entra justamente para tentar também remodelar isso, fazer com que o negócio ande mais rápido e tudo, né? Eu acho que... E, além disso, também tem uma outra questão, que até que o Takemi tocou, que foi com relação aos riscos, né? Quando fala... Porque tem muita gente, na verdade, que eu acho que é um ponto que até ajuda, de repente, pode complementar, junto aí comigo e tal, mas uma coisa que a gente pensou bastante também é com relação ao próprio preconceito, né, das pessoas com relação aos FDICs, porque já fala, poxa, é um investimento de alto risco. Não necessariamente, depende do preço que está falando pelo ativo também. Então, muitas vezes você paga, e a gente tem que lembrar também que no Brasil, pelo incrível que pareça, o carrego das ações judiciais é totalmente positivo. Você está falando, às vezes, de IPCA mais 12, INPC mais 12. Isso. Então, isso... Né? E depende também muito do que você está envelopando dentro do ativo, porque Sim. Se for alguma coisa que já tiver, né, um repetitivo julgado pelo STF, você estiver discutindo valor, quer dizer, o risco ele é baixo, né?
E principalmente até quando você trabalha também na precificação do ativo, né? Então, eu estava até conversando com a Ju sobre isso, né, semana passada. Você não necessariamente precisa ficar totalmente naquele risco daquele ativo. Você pode colocar o próprio cedente do crédito também no risco, né, colocando eventualmente cota subordinada, cota sênior, também, eventualmente, também colocando algumas janelas de pagamento de preço, então você dá um pouco na frente, depois quando acontecer algum evento futuro, você complementa o preço com uma taxa. Então, assim, e é tal coisa, né? Claro que também, assim como acho que os fundos de ações, que não é nem um pouco a minha praia e tal, eu trabalho mesmo com crédito, mas eu acho que a gente está sempre num risco. Às vezes, um fundo que investe em 10 ativos, dificilmente você vai acertar os 10, mas você espera que pelo menos metade da carteira você vai ter um retorno muito bom, um retorno, né? Então, assim, acho que na verdade, assim, mas, poxa, vou investir num FDIC, risco do judiciário, tudo isso, né? Acho que, na verdade, acho que o mercado está ficando muito especializado também, né? Então, a gente conta com bons profissionais, a gente consegue precificar melhor os ativos hoje com base em informações, os cartórios estão ficando, né? Na verdade, já tudo ficando mais digital, você consegue buscar as certidões. Então, acho que tudo isso, processo eletrônico, porque antigamente, né, as pessoas, assim, eu nunca esqueço, mas teve um ativo que eu olhei no passado, que o sujeito, o advogado, comeu a nota promissória, ele pegou o processo judicial e comeu, botou o processo na frente e comeu. Eu estava no BBM na época, né, trabalhei no BBM muito tempo, então tem umas histórias assim, hoje em dia você não tem mais isso, né? Enfim, eu estou falando demais aqui, eu vou passar aí para a Ju aí para falar. Imagina, muito obrigada, doutora Luísa. Doutora Juliana, queira complementar, por gentileza. Não, só complementando o ponto e a colocação da Luísa, no sentido de 2% do faturamento ser destinado a custas, de fato isso impressiona ainda mais no momento em que hoje a gente tem aí um momento de muito inadimplemento, né? Então, hoje, para as empresas poderem fazer a recuperação dos créditos, no final do dia, é um investimento também. Então, isso desfoca do core business dela, e eu acho que é nesse sentido que os fundos eles começam a ser uma alternativa bastante interessante, porque esse é o core dos fundos, né? Diferentemente daquela empresa em que está com uma carteira de crédito, e veja, para ela poder recuperar aquele crédito inadimplido, ela vai ter que pagar as custas, senão ela vai perder aquele, por exemplo, o imóvel por um credor que veio antes, aliás, depois dela, mas só que por ter averbado antes, ganhou a preferência, enfim, gera aí, de fato, uma necessidade de se rever e de se analisar os fundos como, de fato, uma alternativa para esse tipo de situação e solução para esse momento. Era mais nessa colocação. Ana, fica à vontade agora, obrigada. Obrigada a você, doutora, exatamente, nós temos que, seja pelo lado do credor, do devedor, recuperando a Jota, nós temos que nos atualizar e cada vez mais entender um pouco a fundo sobre isso, né, e ver a questão do FDIC como ferramenta. Vou passar então para a doutora Lívia agora. Doutora Lívia, primeiramente vou apresentá-la, ela é advogada sócia da Tosini Freire Advogados. Doutora Lívia, muito obrigada por novamente estar presente aqui em mais um debate do CMR. Fique à vontade e um excelente debate, doutora. Obrigada, Ana. Boa noite a todos. Agradeço primeiramente ao CMR pela oportunidade de novamente estar aqui podendo debater com os colegas. E depois dessa visão geral que o Salvatore trouxe, esse overview muito interessante, e da visão do Takemi, do ponto de vista do devedor, como ele comentou, que ele é advogado mais do lado do devedor e do investidor. Eu, por outro lado, normalmente advogo do lado do credor, nunca faço devedor e também do investidor. Então, a ideia é comentar alguns highlights, trazer um pouco dessa visão do credor em relação a esse papel dos fundos, especialmente nos processos de recuperação judicial.
Então, a ideia é trazer essa ótica dos credores sob duas vertentes, né? Acho que uma, quando o fundo adquire os créditos, né, no âmbito da RJ, e também quando o fundo, muitas vezes, adquire os ativos, né? Que até os meus colegas já comentaram um pouco anteriormente. Acho que sobre essa questão do papel do fundo na aquisição dos créditos, acho que, inicialmente, há que se destacar, como alguns dos meus colegas já trouxeram, o fundo, ele tem um perfil mais agressivo porque ele é muito especializado e focado e tem toda uma estrutura justamente para a recuperação desses ativos estressados, do que um credor regular, né? Que não é o core business do credor recuperar crédito. Então, seja mesmo uma instituição financeira que tem uma estrutura um pouco maior de recuperação de crédito, mas não é tão arrojado como uma estrutura de um fundo, ou um credor regular, que pode ser um fornecedor, algum parceiro daquela empresa em RJ. Então, muitas vezes, na visão do credor, e dependendo do tipo de crédito, de posição do crédito, pode ser uma estratégia muito estratégica essa venda, essa cessão para o fundo. Então, por exemplo, do ponto de vista de instituição financeira, como o Salvatore comentou, o banco vai, muitas vezes, dependendo do tempo e do procedimento que a empresa ajuizar, ele vai jogar isso para provisão. Então, do ponto de vista contábil, aquele ativo não vai mais ter uma liquidez. Ele vai valer zero do ponto de vista regulatório para o banco. Então, para o banco, muitas vezes, vai fazer sentido fazer uma cessão daquele crédito para um fundo, né? E aí ele consegue, muitas vezes, como o Salvatore comentou também, o banco vai vender uma carteira que já tem vários créditos, dentre eles algum que esteja ali dentro de uma recuperação judicial. Dependendo também do perfil do credor, que não seja instituição financeira, então, por exemplo, um credor fornecedor que não seja um fornecedor estratégico da companhia, ele simplesmente tem lá um crédito, ele não sabe muito como agir na RJ, ele está gastando com o advogado, para ele aquilo acaba sendo um custo. Então, para ele acaba fazendo sentido vender aquele crédito para um fundo, ainda que seja um valor, né, menor, mas ele prefere receber ali naquele momento do que aguardar, dependendo do tipo de plano, né? Se for um plano que tem um pagamento com prazo de carência maior, parcelado em 20 anos, então aquele credor às vezes não vai ter interesse em aguardar todo esse trâmite, a aprovação do plano. Será que a empresa vai estar viva daqui a 20 anos? Será que não vai? Então, para ele vai fazer muito mais sentido vender aquele crédito para o fundo, né? Enfim, do que ficar ali acompanhando aquela RJ. E ao passo que para o fundo, muitas vezes, essa compra é estratégica, né? Seja mesmo dos créditos, por exemplo, em planos de recuperação judicial estruturados, muitas vezes estruturados em conversão de crédito em equity. Às vezes o fundo já tem uma informação de que tem um interessado em comprar aquele equity. Então, ele já vai comprar aqueles créditos já pensando numa conversão estruturada dentro do plano de recuperação judicial para lá na frente vender para um investidor interessado. E com isso você tem aqui, acho que, como os colegas comentaram, você gera um fluxo de liquidez muito maior, né, do que num cenário em que você não tem esse player importante do fundo. Acho que outro exemplo também que dá para trazer às vezes o próprio credor tem uma parte da dívida que é extraconcursal, mas ele não é especializado para ficar ali acompanhando, monitorando, pagar uma pesquisa patrimonial para executar essa parte extraconcursal do crédito em paralelo, agir na RJ. Ele não tem muito essa estrutura para fazer isso e às vezes não está disposto a investir mais dinheiro, porque ele já perdeu dinheiro com aquele crédito arrolado num processo de RJ, e ele já não está mais disposto em ficar investindo para recuperar esse crédito. Então, para ele também faz sentido vender para o fundo. Então, acho que esses são os highlights, assim, de uma maneira geral, do ponto de vista do credor, por que faz sentido para o credor, muitas vezes, vender o crédito, ceder esse crédito para um fundo. E já passando um pouco para essa questão da venda dos ativos, justamente, até como o Takemi falou, acho que um dos grandes problemas da companhia em recuperação judicial vai ser justamente a falta de caixa. E aqui no Brasil até já foi um tema do CMR de um webinar anterior, que se falou de Deep Finance,
que aqui no Brasil, infelizmente, ainda não é, a gente ainda não tem muito essa cultura de acesso a crédito novo, dinheiro novo, e sem dinheiro novo a gente sabe que a gente não consegue ter sucesso num processo de reestruturação, né? Realmente o dinheiro novo é necessário, e a venda de ativos, né, para a obtenção desse dinheiro novo é fundamental. Então, também nesse cenário, o papel do fundo se mostra fundamental para trazer liquidez a esses ativos. E acho que do lado de vista do credor, a preocupação, claro que vai ser se esse ativo realmente está sendo vendido, quando, por exemplo, vem um fundo e faz uma proposta que acaba sendo stalking horse, que acaba sendo aquela proposta que vai precificar o ativo. É claro que do ponto de vista do credor, existe essa preocupação de será que esse ativo está sendo vendido a um preço justo? Será que não é um preço justo? Mas isso, assim, se configura em qualquer player que for interessado na aquisição dos ativos, seja um fundo ou seja algum estratégico de mercado também. Acho que desse lado a preocupação do credor de ter transparência, né, nessa operação, de ter certeza realmente de que todas as informações estão ali públicas dentro do processo de negociação da RJ, dentro do plano, e que aquele ativo realmente está sendo vendido por um valor que faça sentido. E aí, para o credor, indiretamente, isso acaba também sendo importante, essa estrutura, porque é um caixa a mais para a empresa, que muitas vezes vai utilizar aqueles valores obtidos com uma venda de um distress assets para pagar os credores na forma do plano de recuperação judicial. E acho que vale também destacar aqui, eu estava até conversando com a Juliana mais cedo, que aqui no Brasil a gente também, da mesma forma que não tem a cultura muito desenvolvida em relação ao DIP, também não tem muito essa cultura que tem, por exemplo, nos Estados Unidos, de fundos que já vão e já adquirem direto o equity, fazem o turnaround da empresa, então fazem toda a reestruturação da empresa, conseguem reerguer a empresa daquele estado de crise, para lá na frente vender com upside, e aí eles entregam a empresa para um novo investidor interessado. Então, também até nesse cenário de crise ocasionado, né, em decorrência de Covid, que a gente provavelmente vai ver muitas empresas tendo que se socorrer a procedimentos de reestruturação, não necessariamente uma RJ, mas se não é o caso da gente pensar em desenvolver mais também essa cultura aqui no Brasil. Acho que fica também para a nossa reflexão, né? Acho que esses eram, do meu lado, alguns highlights que eu queria trazer aqui para o nosso debate. Muito obrigada, doutora Livi. Vou passar a palavra para o doutor Salvatore. Então, doutor, por gentileza, complemente a fala brilhante da Livi. Complementar a Liv, muito bom que ela colocou, principalmente gostei quando ela deu o ponto de vista, por exemplo, de um credor, do porquê pode vender, e colocou também o ponto de vista do devedor. É interessantíssimo isso para quem nos escuta, porque nós, assessores, advisors, deveríamos ter até o dever de, imagina que estamos assessorando credores, né? Quando apresentamos cenário de recuperação, temos uma situação de alguém nos apresentando um preço para vender o nosso crédito, deveríamos dizer ao cliente, olha, se eu vou no litígio até o final, leva tanto tempo, leva tanto custo, trazido a valor presente, eventualmente esse preço faz sentido. Deveria fazer parte desse cenário. E também do outro lado, não é? Imagine, por exemplo, um banco normalmente faz esse tipo de cenário. E se nós, de forma proativa, alimentamos sempre essa visão, não somente aquela do litígio, de chegar à última instância, etc., mas principalmente o realismo com oferta na mesa, se alimenta o mercado secundário, porque com realismo se alimenta a possibilidade de quem é que vê a monetização, como o Takemi falou, eventualmente sair rapidamente daquela posição, alimentado o mercado secundário, porque, ao final, em uma situação de crise de empresa, não tem grandes segredos. Se eu não estou bem amarrado, não tenho boas garantias, o tempo pode erodir essas garantias. Então, eu tenho que fazer as minhas contas para poder sair quando a ocasião se apresenta. Queria só complementar nesse sentido, para todos atentarmos sempre a fazer essa matemática simples, sugerirmos aos nossos clientes o melhor caminho, e isso serve para alimentar o mercado secundário. Bacana, doutor Salvatore. Doutor Eduardo, gostaria de complementar?
Então, Salvatore, até complementando, né, um ponto que você tocou, que eu acho muito interessante, que é a estimativa de duração do litígio. Quer dizer, porque naturalmente você precisa desse dado para trazer, né, o preço a valor presente, o valor do ativo a valor presente, né? E a gente sabe que a gente tem uma situação muito inflexível em relação a crédito público, né? Demandas tributárias, etc. Quer dizer, mas é muito interessante, e aí também complementando um pouco o que a Luísa falou, né, dos fundos trazerem tecnologia, quando a gente pensa, né, na inserção de fundo de direitos litigiosos contra pessoas privadas, né, que não tem essa amarra, né, de transacionar, né, que, muito embora haja um pouco de discussão a esse respeito hoje em relação ao crédito público, né, mas, quer dizer, eu acho que um crédito contra um ente privado ele dá muito mais flexibilidade, quer dizer, e permite muito mais, talvez até estimativa de uma aceleração, quer dizer, com benefício econômico para todas as partes envolvidas, né? Obrigada, doutora Luísa. Com a palavra, por gentileza. Obrigada. Complementando um pouco o que o Takemi falou, até dessa questão dos créditos privados, é muito comum até, eu já passei por algumas situações dessas, quando o próprio devedor, o devedor ou mesmo o credor, quando eles estão vendo, na verdade, um fundo na contraponta, né, na contraparte, né, sendo uma contraparte, cobrando e tudo mais, ele se assusta. Porque ele sabe, poxa, tem um FDIC aqui que realmente agora ele vai na minha, desculpem o termo, mas vai na minha jugular, entendeu? Ele vai agora com tudo porque ele tem tempo, num prazo dele não é o prazo da empresa que vai ficar lá 10 anos, 20 anos litigando, o fundo tem prazo para acabar. E até mesmo, eu acho que até os próprios entes privados, na verdade, tem uma questão também que eu acho que, de repente, até tentando entrar um pouco do que a Liv falou, eu acho que muitas vezes os bancos também gostam de vender os próprios créditos, mas porque às vezes eles entram em situações de conflito, porque, digamos, ele pode querer dar um crédito para um devedor de novo, entendeu? Lá na frente. Então, na verdade, para ele é melhor não brigar tanto com aquele cara, porque aquilo dali já saiu do controle dele, não tem mais um cara do comercial olhando, aquilo dali já está no jurídico, lá, poxa, de recuperação de crédito. E a gente vê muitas situações assim. Às vezes o cara tem um crédito lá, tem uma dívida com o banco, e depois o banco vai lá e dá dinheiro de novo. Então, porque, enfim, vai ter uma outra garantia. Às vezes a empresa se reestruturou já, entendeu? Ou, sei lá, tem um outro sócio que... Então, acho que isso, na verdade, acho que ajuda muito a entrada do fundo. Para o fundo poder, porque acho que o fundo não tem tanto conflito, né? Quanto os próprios bancos têm muitas vezes e tal. Então, eu enxergo muito dessa maneira também, como a entrada dos fundos nesse ponto, tanto dos claims privados, né? Os públicos são muito complicados, porque créditos acima de 100 milhões, a AGU já abre ali o olho e já começa a protelar, entendeu? Então, é mais complicado mesmo, e é mais difícil de você conseguir fazer um acordo e tudo mais, ainda é um entrave muito grande, porque tem entraves políticos e tudo mais, mas acho que o privado, já apareceram muitas situações assim, pelo menos assim, já caiu no meu colo, algumas situações já caíram no meu colo, de, às vezes, um banco mesmo procurar o fundo e falar, poxa, tenta resolver isso, você ficar no meio de campo, aqui no meio, como intermediário, para poder tentar resolver, porque eu não quero mais brigar com esse cara, porque eu vou brigar com esse cara, aí o concorrente dele vai lá, um outro concorrente do mesmo mercado e tudo mais, vai também pedir o mesmo desconto. Então, eu não posso dar, porque se eu der o desconto, aí vai virar um inferno na minha vida, que vai ficar todo mundo pedindo desconto. Então, às vezes, vale mais a pena ele fazer isso, e às vezes com profit share, né? Colocando algum preço, olha, o que você recuperar, depois você me dá um tanto, quando você recuperar. Então, você tem já, às vezes, muitas vezes você tem algumas diretrizes ali, que você já coloca no próprio acordo, na própria sessão de crédito. Você faz o true sale, né, que é obrigatório para o FDIC, mas depois você coloca algumas balizas. Olha, você vai poder fazer acordo acima de tantos por cento, e acima de tantos por cento
você me repassa, né? Mas ainda tem, obviamente, né, Lívia, eu não sei o quanto também, do ponto de vista dos bancos agora, né, com venda de carteira, quando você coloca a questão do earnout, que tem uma questão fiscal ainda, que está em discussão, que os bancos muitas vezes não ficam confortáveis, né, porque não sabem muito bem como colocar isso no balanço. Então, acho que ainda tem muita coisa para se discutir, mas eu acho que a entrada do fundo ajuda muito nesse sentido, para tentar tirar um pouco essa questão dos conflitos também e tentar sempre melhorar e você arranjar um ambiente melhor para acordo também, para você tentar recuperar, né? Mais do que o banco vai recuperar, até você vai botar um advogado mais especializado, mais focado naquilo, como também vai ter mais acesso ao devedor, porque ele já sabe que ali ele vai perder, entendeu? Que vai vir alguém chato, vai vir alguém ali, um advogado, que vai ficar na canela dele, vai ficar batendo na canela, enfim, é isso. Bacana, muito obrigada. E um grande ponto até que a Lívia entrou ali é a questão da transparência, né? Então, além de entrar dinheiro para quem está vendendo, essa questão da transparência, de estar demonstrando ali dentro do processo por qual motivo foi a venda, enfim, é muito importante também que evite se colocar a questão de fraude, né? Mas eu vou passar a palavra, então, agora para a doutora Juliana Sato. Primeiramente, apresentar a doutora Juliana, então ela é especialista em gestão de crédito corporativo inadimplido e reestruturação de dívidas, pós-graduada em Direito Empresarial e Finanças, com extensões executivas em Direito Falimentar e Administração. Ela também é membro do IRIC, do CMR e do TMA. Boa noite, doutora Juliana, muito bem-vinda, obrigada por ter aceito o convite do CMR, está com a palavra. Boa noite. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite do CMR, na pessoa da Mari, que super me acolheu bem nesse grupo e tem fomentado para esse networking crescer cada vez mais, promovendo tantos debates envolvendo a reestruturação empresarial. Além disso, quero agradecer a todos os painelistas pela oportunidade de discutir esse tema e dizer que eu me sinto muito honrada de estar ao lado de vocês, profissionais que eu admiro tanto. Então, Luísa, Takemi, Salvatore, Lívia, Ana, muito obrigada. E, bom, acho que após explanações tão agregadoras, né, sobre isso, eu vou tentar contribuir com algumas reflexões sobre a atuação dos fundos, não apenas em empresas em recuperação judicial, com os processos em recuperação judicial, né? Hoje a gente sabe que a gente vive um momento de recessão econômica e, de acordo com o que o Salvatore já até apresentou e de acordo com o que foi divulgado pelo Banco Central, existe aí uma expectativa de recessão do PIB entre 5% a 6,5% para esse ano. Isso gera um cenário econômico muito ruim, fora que existe, né, um suposto aumento do mercado de crédito, mas que nem sempre supre a necessidade daquelas empresas que estão em crise. Exatamente porque a gente sabe que o nível de provisionamento desses bancos, muitas vezes, aliás, elas fazem com que o empréstimo para empresas em crise seja, de fato, não muito propício. E nessa linha é quando a gente comenta sobre a entrada dos fundos e o quanto os fundos eles são uma alternativa a ser considerada. A Luísa já comentou bastante essa questão do core business mesmo das empresas, e acho que um ponto que a gente vê hoje é que, dado todo esse cenário de inadimplência, o que a gente percebe é que existe uma tentativa dos fundos cada vez mais entrarem e atuarem com aportes de capital, mas, ao mesmo tempo, existe todo um mercado que precisa de uma segurança, e essa segurança ela vem muito de todos os agentes que compõem isso. Então, desde os advisors de turnaround, que tem uma função muito importante, como o Salvatore mencionou, que é dar a transparência, dar a clareza de como que vai ser feita uma precificação, de quais vão ser os balizadores, né, daquela análise, daquele crédito, para que dê também a oportunidade das empresas em crise entenderem que faz sentido a venda daquele ativo, entender que isso gera, sim, um benefício para todos dentro do ecossistema.
Fora isso, eu acho que tem alguns exemplos aqui, na linha do que o Takemi comentou sobre as usinas que tinham créditos de IAA, que, enfim, o que faziam, né, com esses créditos. A gente vê hoje muitas outras empresas, por exemplo, fabricantes de carros. Poxa, o core business dela, nesse momento de recessão, é vender, analisar a melhor estratégia de venda do carro, por exemplo, e não é ficar focando na gestão ou na recuperação dos créditos inadimplidos. E eu acho que é aí que tanto os FDICs como as empresas vinculadas de servicing, elas têm um papel agregador muito importante nesse momento. E é onde a gente consegue ver que talvez seja necessário cada vez mais o fomento e a movimentação dessa roda para criar cada vez mais operações seguras e crescimento, né, dentro desse mercado. Além disso, a gente vê também um ponto que o Takemi comentou aqui sobre a questão dos processos, né, da segurança dos processos que vem cada vez mais na hora da precificação, que a gente, até a Luísa comentou do advogado que comeu a duplicata. Hoje, com os processos digitalizados e com a tecnologia em que a gente vê Big Data, jurimetria, cada vez mais essa simetria de informações que hoje ainda é vista com um pouco de, poxa, será que é isso mesmo? Tal como a Liv pontuou, eu acho que isso tende a minimizar, tende cada vez mais a criar um cenário mais propício, porque a gente vem andando numa direção de que as informações elas estão aí públicas, a gente vê todo um arsenal de discussões via até LGPD, no última instância, né, de como tratar esses documentos, até para uma investigação patrimonial, é muito importante que as empresas estejam também vislumbrando toda essa questão de dados, toda essa questão de transparência dentro do processo. Então, acho que eram essas as considerações. Eu acho que mais o último ponto para fechar aqui era de fato agradecer mesmo a todos pela participação e mais do que isso, dizer o quanto cada vez mais esses ativos problemáticos eles têm sido objeto de procura de investidores. E a gente hoje tem, via recuperação judicial, um cenário e uma situação jurídica que vem, aos poucos, criando algum tipo de segurança jurídica ou vem trazendo alguns direcionamentos que incentiva a abertura desse mercado em específico. Ao passo que, quando a gente fala de a aquisição de ativos problemáticos, não só direitos creditórios, como imóveis, maquinários, de empresas que estão em crise, mas não em recuperação judicial, é onde se faz, onde é muito importante que todos os players, então, assessores, advogados, estejam em conjunto para fazer uma due diligence e que seja apresentada todos os riscos para que aquela operação seja segura, para que aquela operação seja transparente e, com isso, a gente consiga cada vez mais fomentar operações dentro de ativos problemáticos, né? Bacana, doutora Juliana. Doutor Salvatore, por gentileza, está com a palavra. Sim, eu queria só complementar a brilhante fala da Juliana, quando ela falou de fomento. No Brasil, tenho notado, desde que esse mundo de distress alimentou a captação por parte de fundos, que prevalecem os fundos que compram, por exemplo, crédito, não é? Nos últimos anos, vimos o florescer de fundos que, além de comprar o crédito, fazem fomento, ou seja, vai uma empresa em crise de forma estruturada entre uma compra de crédito, um capital de giro, conseguem eventualmente dar o necessário
fluido à empresa para sobreviver, para sustentar um plano, para fazer aquele plano ficar de pé. Agora, que esses fundos se multipliquem e floresçam, de fato, depende também de nós profissionais. Porque esses fundos, às vezes, têm 2, 3 profissionais para alocar 2, 3 bilhões. Então, nós que estamos trabalhando eventualmente para um cliente, precisamos, com a nossa criatividade, criar elementos para eles rapidamente analisarem que a empresa é viável. Você, fundo, pode entrar para fomentar a capital de giro, comprar alguns créditos, esse mix cria o yield, ou seja, o fruto, o retorno que você está procurando. Às vezes, ou por desconhecimento, ou porque, eventualmente, a gente pensa old fashion, não alimentamos esse canal. Então, o encorajamento, graças a esse tipo de webinar, se ajuda muito a levar oportunidade a esses fundos. Ainda são poucos, mas estão crescendo. Fundo de financiamento estruturado da empresa em crise, fundo de turnaround, fundo de estratégia long to own, que essa é a verdadeira parte importante do nosso trabalho. Quando a gente vê que uma empresa entra em crise, se salva como business, não é despedaçado, ou encolhe, ou vira uma formiguinha. Aí é o verdadeiro resultado, né? Só isso, então, eu queria só complementar. Exatamente. Muito obrigada, doutor Salvatore. Obrigada, doutora Juliana. E agora, então, vou passar a palavra para a doutora Luísa Oswald. A doutora Luísa é advogada formada pela PUC do Rio de Janeiro. Ela é sócia da JGP Estruturados de Gestão de Recursos, responsável pela gestão de ativos e líquidos desde março agora de 2020. E ela foi sócia da Canvas e da JGP Crédito. Teve passagem pelo Banco BBM, né, onde atuou também no departamento jurídico. Doutora, está com a palavra, por gentileza. Muito obrigada por ter aceito o convite do CMR. Gente, muito obrigada aí pelo painel, pela organização, a todo mundo aí, pelas falas, contribuições, acho que ajudam muito até a tornar o dia um pouco mais dinâmico, né? Porque os dias têm sido muito parados, a gente em casa ou no escritório, mas também sem poder falar muito com as pessoas. Bom, em primeiro lugar, eu acho que, de repente, eu vou falar um pouco mais das oportunidades de investimento, né? Nos FDICs, através dos FDICs, usando veículos, né? Como FDICs. E uma coisa engraçada, né, que eu reparei, não, acho que todo mundo, né, quando a gente fala de uma venda de um crédito, às vezes, sei lá, uma empresa vende um crédito, uma empresa que não está em RJ, ela vende um crédito para algum fundo. Pelo que pareça, essa operação de cessão, ela é menos segura do que dentro de uma RJ. Isso é uma coisa muito assustadora, porque eu acho que coisa de mais de 15 anos atrás, quando a gente falava em concordata, ou mesmo falência antigamente, as pessoas já pulavam da cadeira, já falavam, não, eu vou receber esse ativo dentro de uma massa falida e vai demorar não sei quanto tempo. Então, hoje, na verdade, com os recursos da lei de falência, né, ainda que, enfim, ela esteja aí em discussão, né, uma mudança, pelo menos eu já participei de algumas compras, né, através dos fundos, onde eu trabalhei já, e agora estou representando aí a JGP, em compras, na verdade, dentro de RJ, e que foram muito bem sucedidas, não necessariamente de UPI, mas também poderia ser, né, através de uma UPI e tudo mais. Então, acho que isso, na verdade, vai certamente agora, né, com a Covid, com essa crise atual que a gente está vivendo, certamente vai ter muita oportunidade, ainda mais com taxa de juros baixíssima, né, que a gente está vivendo agora. Esse momento está todo mundo desesperado, sem saber o que faz com o próprio dinheiro, né, até, enfim, desde a pessoa com 10 mil reais até a pessoa com alguns bilhões, está todo mundo meio preocupado, nos deixar no banco rendendo lá o CDI, que não é nada, né, ou uma Selic e tudo mais. Então, está bem complicado, então eu vejo isso com muito bons olhos, e alguns números também, enfim, não sou especialista em números, mas uns números também que me chocaram muito, até mesmo, na verdade, fez com que até, poxa, eu continuasse nesse mercado agora, né? Eu tomasse aí, na verdade, a decisão de continuar, porque eu sou muito entusiasta desse mercado de crédito, principalmente do stress. Mas, assim, hoje, na verdade, no Brasil, existem mais de 7 trilhões de processos judiciais em curso. Então, assim, a gente está falando, na verdade, de 7 trilhões de processos, 80% são de empresas envolvidas. Então, assim,
é uma gama muito grande, e ainda mais agora, o que vai surgir de processo com quebra de contrato. Então, assim, na verdade, é um mercado que nunca vai acabar, provavelmente, é um mercado que sempre vai existir. Sempre vai ter empresa entrando em RJ, sempre vai ter empresa precisando de dinheiro, sempre vai ter a pessoa física também precisando de dinheiro. Às vezes, sei lá, uma pessoa... Outro dia até aconteceu aqui comigo, um senhor, na verdade, de mais de 80 anos, quer vender um crédito, que tem de 100 milhões contra o Banco do Brasil. Ele falou, minha filha, eu quero viver, eu não sei se eu vou morrer com a Covid agora. Então acho que a gente está sempre, né, na verdade, tentando, né, os próprios fundos, na verdade, acho que esse é o papel, na verdade, hoje, é tentar gerar essa liquidez mais rápida enfim, a gente tentar dar essa liquidez que hoje os próprios bancos estão com muita dificuldade, né? Tendo em vista que a situação atual, tem muito banco, na verdade, que está fechando, né? Fechando que eu falo, não fechando, mas não está mais dando crédito, ou mesmo para dar crédito também, você tem que passar por milhares de due diligence e tal. Então, acho que, nesse caso, eu acho que sou uma grande entusiasta. Os precatórios, por exemplo, também, que são, apesar de hoje a gente até falar, né, a precatório federal já virou commodity e tudo mais, depende, ainda existe muita assimetria de informação. Então, por exemplo, as pessoas ficam correndo atrás dos precatórios, na verdade, mas muitas vezes, enfim, você não tem ainda informação do que vai entrar. Quem sabe o que vai entrar para o ano que vem, por exemplo? Você não sabe, porque não saiu ainda a lei orçamentária. Então, ainda tem muita assimetria de informação, você ainda consegue fazer muitos bons investimentos, entendeu? Nesse mercado, pelo menos ao meu ver, que hoje, na verdade, você consegue aí uma taxa de retorno de 20% ao ano, que hoje, na verdade, é 10 vezes a Selic, que é um absurdo, né? Então acho que ainda tem muitas oportunidades, e sem dúvida, acho que, assim como a Ju falou também, a gente já comentou um pouco, o Salvatore também, o mercado, na verdade, está se especializando muito. Então, você conta hoje, na verdade, a gente conta, na verdade, com empresas de reestruturação propriamente ditas, que antigamente não existia, né, muito bem isso. Você contava, eventualmente, com as Big Fours que faziam e tudo. Hoje você tem já empresas menores fazendo, empresas muito especializadas, advogados especializados, o que era muito difícil, né? Trabalhar com recuperação de crédito há 20 anos, 15 anos atrás, era muito complicado, porque justamente acho que não tinha, na verdade, um alinhamento de interesses necessário, né? Então, hoje você tem bancas, na verdade, especializadas, na verdade, os temas, né? Os temas, as teses estão também, hoje, cresceram muito, então você tem várias discussões hoje que giram em torno, enfim, formas diferentes de você trabalhar com garantias, trabalhar com DIP, na verdade, né? Na recuperação judicial, e também exatamente isso, né? A venda dos ativos que também certamente ajudam muito uma empresa em recuperação que não sabe como pagar a folha, não tem dinheiro, às vezes o juiz também não entende isso, o credor não, tem que pagar, você tem que me pagar o crédito, então fica numa situação muito... Então, às vezes, eu acho que essa questão dos leilões judiciais, eu acho que tenho visto isso com muito bons olhos, acho que o mercado também, já existe uma concorrência, inclusive, enfim, também não quero ficar me alongando, eu não sei nem quanto tempo eu tenho para falar, que eu falo um pouco demais, mas assim, uma coisa que eu estava até conversando com a Ju, que eu acho, na verdade, assim, esse mercado de stress, ele não é grande, é um mercado pequeno, e eu acho que, às vezes, até mesmo pelos tickets, né, que às vezes você fala de créditos muito grandes, créditos acima de 100 milhões, 200 milhões, acho que seria muito interessante que o próprio mercado se unisse. Então, eventualmente, as pessoas que você olha e fala assim, poxa, fulaninho de tal vai levar tal crédito, essas pessoas se unissem, até mesmo para poder tentar mitigar um pouco do risco, entendeu? Daquele fundo levar aquilo. Então, eventualmente, você ter mais capilaridade para você discutir nos tribunais superiores, poder mover mais um pouco, né, mexer mais os pauzinhos. Poxa, eu tenho um advogado bom em Brasília, eu tenho um advogado bom em São Paulo, vamos unir forças, que foi um trabalho bacana até desenvolvido até por algumas casas que estão nesse mercado de distress, que foi a questão da discussão lá no STF com relação ao IPCA, e, enfim, algumas casas, algumas gestoras que trabalharam muito fortemente, contratando juntas, né, na verdade,
contratando pareceres de economistas, de advogados renomados e tal, e conseguiram, entendeu? Conseguiram, conversando com a OAB e tudo mais. Então, assim, tentar unir mais as forças, entendeu? E não olhar, poxa, fulaninho comprou um ativo bom, caramba, perdi. E eu acho que não é isso. Eu acho que o legal justamente é tentar sempre unir esses esforços e trabalhar junto, entendeu? Porque hoje a gente não tem, né, na verdade. Hoje as gestoras, na verdade, elas são reguladas, na verdade, pela Ambima e tudo, mas assim, na própria Ambima também ainda tem uma força muito grande dos bancos. Então, eu acho que os próprios fundos, na verdade, se eles ficassem mais unidos, eu acho que seria muito propício para esse ambiente agora, entendeu? Nada contra, tá, ali, os bancos, eu gosto dos bancos, assim, já trabalhei, inclusive, mas eu acho que falta ainda, sei lá, um mercado, que os fundos possam ser mais ouvidos e possam ter, de repente, acesso às mesmas oportunidades, dividirem alguns cheques. Eu acho que isso é uma coisa bacana, entendeu? Sei lá, é algo que eu estou tentando trazer novo aí, porque eu acho que não é... Eu acho que o mercado, na verdade, né, tem muito disso. Poxa, crédito tal, é muito bom, eu não quero dividir, eu tenho aqui já um dinheiro captado, para mim seria muito bom investir tudo nisso, mas também você pode mitigar um risco e tal, dividindo um cheque, então acho que vejo com muito bons olhos isso, e sempre busco, na verdade, né, conversar com todo mundo para saber o que as pessoas estão achando, enfim, eu acho que esse eu acho que é mais ou menos isso, gente, assim, das oportunidades, eu acho que tem muita coisa, e essa taxa de juros baixa, na verdade, acho que a questão toda mesmo é saber, né, que você vai ficar preso há um tempo quando você investe num FDIC-NP, vai ser um investimento de longo prazo, na verdade, né? Então, eu acho que isso tem que ser desmistificado, na verdade, porque no início é duro, porque o fundo, normalmente ele só tem despesa, então o cotista, o investidor, ele olha para a cota do fundo e fica desesperado, poxa, está menos não sei quanto do CDI. Mas assim, isso, na verdade, depois vira não sei quantos milhões, nem milhões também, mas não sei quantos, entendeu? Do CDI, 1000%. Então, é uma coisa que também, eu acho que existe, né, esse preconceito, como existe também, eu acho que um pouco com private equity no Brasil também, e eu acho que é desmistificar, porque acho que a chance, na verdade, depois, no final do 5º, 6º ano de um fundo, na verdade, é realmente ter um retorno muito bom, se você, obviamente, acerta, né, de 10 ativos, você acerta pelo menos 5 ou 6 nesse tempo, né? Então, acho que com uma taxa, né, de, sei lá, 20% ao ano, coisa assim, eu acho que realmente quem estiver olhando isso, estiver nesse mercado e conseguir precificar bem, né, os ativos, eu acho que vai surfar uma onda muito boa agora, né? Pelo menos é a minha expectativa. É nisso que eu estou apostando hoje. Bacana, doutora Luísa, obrigada. Antes de passar para os questionamentos, eu só queria que a doutora Juliana comentasse até um ponto bem bacana que a gente estava abordando antes, no nosso briefing, antes de passar aqui para a nossa reunião, para o nosso debate, sobre essa questão da diferença dos FDICs, dos padronizados, não padronizados, essa questão agora que a Lu comentou sobre a instrução da CVM, né, que vai acabar com essa questão. Se a gente puder explicar um pouquinho mais para as pessoas essa diferença de factoring, FDIC, enfim, Ju, está com a palavra. Bom, rapidamente, até para não alongar muito aqui, acho que muitas vezes a gente escuta falar sobre operações de FDIC e ter uma certa confusão em factorings, né? Eu acho que, no primeiro momento, é super importante a gente deixar claro a natureza jurídica das duas entidades, né? Primeiro que a factoring é uma sociedade, de pessoas que tem capital próprio, que tem por objeto pegar, antecipar recebíveis, né, de títulos, no caso duplicatas, cheques, é um rol extremamente limitado, a uma taxa para quem precisa de dinheiro antecipado. Já quando a gente fala dos FDICs, é uma associação de investidores no qual é regulado pela CVM, tem uma série de regramentos e os investimentos, e aí entrando até... hoje a gente tem uma divisão entre FDICs padronizados e os FDICs não padronizados, né? Basicamente, a gente pode dizer que
os padronizados são aqueles que investem em títulos com pouco risco ou com maior liquidez, que são os FDICs de CRI, CRA, duplicata, cheque, muitas vezes com fluxos de recebimentos a performar ou ongoing, né, ainda performando. E quando a gente entra nos FDICs não padronizados hoje, que foi inclusive o tema e o debate do nosso painel hoje, são os FDICs que, além do rol dos FDICs, do que pode ser investido nos padronizados, eles também têm a possibilidade de investir em títulos de créditos com maior risco. Então, a gente vê títulos de recuperação judicial, precatórios, títulos vencidos e uma série de títulos com maior risco. Acho que era isso que a gente queria deixar claro, né? E não sei se mais alguém quer fazer algum complemento sobre essa distinção. Obrigada, doutora Juliana. Perdão, doutor Salvatore. Rapidamente um comentário sobre o que a doutora Luísa falou, tá? Luísa, faz anos que acompanho as estatísticas desse mercado, tá? As nossas pesquisas internas na Pantálicas falam que, além dos 120 bilhões vencidos nos balanços dos bancos entre 90 e 360 dias, tudo que eles colocaram em conta HH, se somado, deve chegar em torno a 500 bilhões de valor de face. Então, de fato, o mercado não é pequeno, mas você falou bem. Vem coisas a mercado que se concentram na mão de poucos. Então, deveriam utilizar a criatividade de toda essa massa de profissionais brilhantes, como estão nesses painéis, por exemplo, para alimentar o mercado secundário. Nós devemos colocar criatividade em campo para colocar novos produtos. Por exemplo, no Estados Unidos se criaram junk bonds. Por que não se cria alguma coisa similar para financiar empresas em recuperação judicial que não se conseguem financiar? Eu sofro pra caramba quando estou do lado de empresa de recuperação judicial para tentar fazer estrutura para financiá-los. E quando conseguir a estrutura, alguém eventualmente entra com alguma petição e mata a estrutura, porque não estava oferecendo A, estava oferecendo B, e assim por diante. Então, os números, Luísa, existem, mas você falou muito bem, quem sabe por quê, vamos refletir, se concentram em mão de poucos, né? Então, a gente tem que colocar criatividade para novos instrumentos, para novas estruturas, porque o mercado é grande, o mercado secundário potencialmente é enorme, é enorme. Eu acho que até, só complementando com mais um ponto, hoje tem até a figura, né, dentro da lei de recuperação judicial e falências, da securitização, né, dos créditos, que a gente vê que ainda assim, ela é pouco utilizada. A gente vem falando de venda de créditos e tudo mais, mas existe a previsão dentro da lei, e a securitização, ela, de fato, ela não é um instrumento em que se utiliza com mais usualmente, vamos dizer assim. Então, de fato, acho que tem aí um caminho, tem um espaço aí aberto para a gente poder atuar cada vez mais isso desse mercado. Obrigada, doutora Juliana. Então, agora vamos passar as nossas considerações finais. O tempo passa muito rápido, a vontade de ficar falando sobre o tema é enorme. Infelizmente, a gente tem que cumprir o nosso calendário. Eu vou passar para as considerações finais. Doutor Salvatore, por gentileza, está com a palavra. Bom, obrigado. Repito, foi uma honra para mim poder contribuir. Me convidem quando vocês precisarem, porque difundir ideias, informações ajuda o mercado. Eu queria só voltar na questão dos volumes. Eu me lembro, participei de uma due diligence quando a Recovery estava sendo vendida, o Itaú comprou, a Recovery tinha comprado 50 bilhões de ativos. Hoje a Recovery é uma empresa gigante, com 110, 120 bilhões em ativos, em valor nominal, comprados. Então, imagine que pode ser esse mercado com gente como nós, que o alimenta, mas alimenta com criatividade. Como disse, criatividade basta pouco.
é só oferecer alternativa aos nossos clientes, quando trabalhamos para credores, para alimentar o mercado secundário. Façam isso, é muito simples, e com certeza vai crescer muito esse mercado, é um mercado importante, fascinante, é uma perna do mercado de crédito, por acaso, lá na ponta da crise da empresa. Bacana, muito obrigada. Doutor Eduardo, para suas considerações finais, por gentileza. Bom, também gostaria de agradecer aí o convite para participar desse painel com pessoas tão ilustres, né? E queria também, na linha do que o Salvatore falou, né, dizer que esse mercado é um mercado que tem um potencial fantástico, né? E com a queda na taxa de juros, eu acho que cada vez mais, né, você vai olhar para investimentos em distress e investimentos de distress de diferentes tamanhos, né? Quer dizer, desde coisas muito pequenas que você pode juntar meia dúzia de amigos e fazer, né, até coisas que realmente vão cair aí dentro dos fundos, mas sempre com essa tônica da compra de um crédito, da liquidação de um ativo, né? Esse mundo é realmente fantástico. Eu também sou apaixonado por essa discussão toda. Muito obrigado. Imagina, nós que agradecemos. Doutora Liv, por gentileza, para suas considerações finais. Na verdade, eu só queria mais uma vez agradecer pela oportunidade aqui do CMR de novo, e agradecer aos colegas também. Fiquei muito honrada de poder participar desse debate. E no mais, acho que a gente fica com uma lição de casa, né? Enfim, desenvolver mais e, enfim, usar mais os FDICs nas reestruturações, tanto do lado aqui do credor como do devedor, enfim. Acho que fica uma lição de casa para todos nós. Muito obrigada, doutora Juliana, para suas considerações finais, por gentileza. Bom, acho que só tenho a agradecer a todos, agradecer de novo ao CMR e dizer que foi ótimo estar essa noite aqui com todos vocês, podendo discutir um tema que, enfim, na mesma linha que Salvatore, Eduardo, Liv e Luísa falaram, também é minha paixão, acho que não tenho o que falar, assim. Muito obrigada, gente. Esse que é o bacana, né? Trazer gente apaixonada pelo tema para vir falar aqui no CMR. Isso é muito gratificante. Doutora Luísa, está com a palavra, por gentileza. Bom, para ser bastante redundante, muito obrigada de novo pela oportunidade. Acho que sempre esse tipo de roda de discussão é sempre muito bom. Fico muito feliz também por estar num painel, na verdade, com muitas mulheres, e mulheres advogadas brilhantes, Takemi, Salvatore também, poxa, que já trabalha há muito, quer dizer, o Salvatore eu nunca trabalhei diretamente, mas conheço já, leio sempre as coisas dele e tal, e o Takemi eu trabalho de vez em quando. Mas, em minha defesa, eu vou dizer que eu não sou mulher, mas eu trabalho com um time de mulheres notáveis. Muito bom. É verdade. Muito bom. Não, com certeza. Eu acho muito legal isso, muito bacana a iniciativa de vocês. E, como uma entusiasta do mercado, convido todo mundo para novos debates, para que a gente possa fazer com que esse mercado de FDICs, na verdade, ele se desenvolva, para que a gente possa fazer parceria juntos aqui, fazendo um convite aí para todo mundo, para a gente poder, eventualmente, analisar coisas novas, né, oportunidades. Eu acho que isso é bastante legal. E que o mercado, na verdade, né, se abra cada vez mais, sempre com o viés de a gente estar sempre construindo esse mercado secundário, né, um mercado com mais assimetria de informações, com mais união, para que a gente possa, eventualmente, angariar aí os mesmos objetivos nos tribunais superiores e tudo, né? E, enfim, para que a gente possa tentar mudar isso, né? Mudar esse jogo aí, dando liquidez para as pessoas, principalmente no momento agora, que a taxa de juros é muito baixa e é muito favorável a esse produto, né? E a gente pode ajudar muito as empresas que estão passando alguma necessidade agora. Então,
Bom, muito obrigada de novo e boa noite, obrigada pela noite. Então, eu, em nome do CMR, gostaria de agradecer a todos os painelistas. Muito obrigado por terem aceito o convite, por terem vindo aqui essa noite, ter explanado, dado essa brilhante aula aqui para nós. Foi um debate muito enriquecedor, muito bacana. E eu gostaria de agradecer ao final, mais uma vez, para todos que estão nos escutando aí na live, e também agradecer aos nossos parceiros, né? O IBAJUDE, IDRE, BDE, IWIC, o SINFAC do Rio Grande do Sul e o TMA. Mais uma vez, muito obrigada a todos, tenham uma excelente noite. Boa noite. Boa noite a Obrigada, todos. tchau, tchau, gente. Boa noite, gente. Tchau, boa noite.